A situação da crise em que vivemos, por definição uma situação crítica que demanda uma tomada de decisão, deslocou para o centro do debate público uma série de questões que revolvem em torno das desigualdades e das estruturas violentas de controle social. Eventos como o assassinato de George Floyd ou a morte do menino Miguel, no Recife, incitaram uma resposta à altura por parte de sujeitos históricos que sofrem estruturalmente com esse tipo de sistemas de opressão, como o racismo contra o povo negro. A resposta dada por esses sujeitos históricos, por sua vez, abriu novamente um momento decisório, dessa vez também para uma parcela da sociedade que geralmente pode continuar se dando ao luxo de nunca ter que reagir ao racismo, seja por ignorância ou por uma falha ética. O que há de especial nesse momento crítico para que essas demandas tenham assumido a centralidade que assumiram no debate público? De que maneira a teoria da história, como subdisciplina e como campo do saber, tem respondido a essas demandas profundas por conceitualização e superação desses fenômenos sociais? Na tentativa de responder essas e outras questões, o Laboratório de Estudos de Teoria da História e História da Historiografia, o LETES, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o NIET, em parceria com o portal HH Magazine, apresentam essa série, cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de aspectos específicos relacionados à atual pandemia, a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia. Hoje, a professora Tamara Rodrigues, editora executiva do portal HH Magazine, entrevista o professor Marcelo Assunção sobre a relação entre crise e questão racial. Nessa epidemia da Covid-19, as diferenças entre as raças se mostram muitas vezes mortais. A população negra tem sido a população que mais tem morrido nessa epidemia. No total, o estado tem 149 mil doentes e pouco mais de 6.200 vítimas. A maioria negros e latinos que moram nas regiões do Queens e do Brooklyn. Dos 13 milhões e meio de brasileiros vivendo em extrema pobreza, 75% são pretos ou pardos. E a população negra tem um percentual maior de comorbidades desse tipo, que são doenças também secundárias ao menor acesso ao sistema de saúde. Dados levantados no Brasil e também nos Estados Unidos mostram que o coronavírus tem matado proporcionalmente mais negros nos dois países. Pessoas pretas têm 62% mais chance de morrerem vítimas da Covid-19 do que pessoas brancas. Então, fazer quarentena, praticar distanciamento social e evitar a contaminação dentro de casa é um privilégio de uma pequena parcela da população brasileira. Em São Paulo, 2 PMs se envolveram em mais um episódio de violência policial. Um deles pisou no pescoço de uma mulher negra de 51 anos para imobilizá-la. Boa tarde, professor Marcelo. Muito obrigada pela sua participação aqui na série Crise e Historicidade, uma iniciativa do LETES e do NIET, em parceria com a HH Magazine. É um privilégio ter você aqui hoje. Não posso deixar de mencionar, né? O professor Marcelo Assunção realiza atualmente seu pós-doutorado na Universidade de São Paulo, no Departamento de Letras e Línguas Vernáculas. Professor, então eu já vou passar aqui a primeira questão, enfrentando então o tema de hoje. De acordo com o nosso primeiro entrevistado, o professor Valderiz Ramalho, ele definiu crise como um momento no qual há uma exigência, né, por uma tomada de decisão, né, um momento no qual uma decisão se torna necessária. Então, nesse sentido, professor, nós poderíamos dizer, né, que a nossa geração está vivendo uma crise da questão racial, ou seja, a raça, né, enquanto categoria social, ela está exigindo uma decisão das sociedades contemporâneas, né, não só da brasileira, mas as ocidentais de modo geral. Eu agradeço o convite da HH Magazine e desejo que este projeto de divulgação histórica perdure por muito tempo. Gostaria de começar a responder a sua pergunta através de uma discordância pontual de parte do enunciado. Não concordo por completo com a ideia de que há propriamente uma crise da questão racial, pois o que há é explicitação de condições que nunca foram ausentes da vida social das populações afrodiaspóricas. Para estas não há crise, exceção, mas sim a imposição de uma violência anti-negritude como regra estrutural de sua experiência, da experiência do devir negro, para a gente lembrar com a Tilly Mbembe, né? E acha que a própria noção de anti-negritude é um conceito mais específico para pensar a questão do racismo
no que tange as populações afrodiaspóricas. Mas talvez podemos falar sim de uma crise da consciência por parte da parcela branca da população em relação à questão racial, visto que essa tem percebido e participado mais ativamente da luta antirracista, apesar de ser um pouco cético com relação a isso. Entretanto, essas pautas do movimento negro, me refiro à violência policial, encarceramento em massa, acesso desigual à saúde pública, extermínio da população, tem mais de um século de existência se mapearmos essas demandas na imprensa, no associativismo negro. Ou seja, a crise da questão racial não é um problema do negro, mas uma patologia social do branco, para a gente lembrar com o Guerreiro Ramos. A crise da questão racial não é uma crise, mas uma amostra de um estado de exceção permanente, onde esta só é percebida em sua dimensão mais óbvia, me refiro à morte, tortura, e não nas condições legadas por sociedades marcadas pela escravidão. As plantations, dessa perspectiva, são a primeira forma desse estado de exceção, para a gente remeter de novo ao Attilio. Essa percepção temporal da experiência das populações afrodiaspóricas demonstra que essas não estão na mesma grade temporal, da aceleração ou desaceleração, que nós nos referimos ao pensar em autores como Koselleck, Hartog, em relação à temporalidade. Então, falar de anomalia-crise, no caso da dimensão racial, é talvez não perceber a raiz do problema do racismo e da antinegritude. Como entender a crise quando a dita anomalia é a regra da experiência do devir negro no mundo? Ou seja, enquanto o normal de nossa estrutura social. E daí a gente pode lembrar uma tradição, né, que vai de Attilio, Paul Gilroy, Denise Ferreira Silva, Valentim Mundimbe e tantos outros que pensaram essa particularidade do devir negro e da temporalidade a partir disso. Isso porque o tempo do evento racial não está colocado enquanto tempo linear. Quando pensamos no caso do Miguel, George Floyd, não pensamos mesmo através da categoria de crise, senão por um passado que é presente, um passado que não passa. Não há anomalia, mas talvez um contínuo. O evento racial se repõe porque a própria estrutura da sociedade necessita da violência antinegritude para se organizar. Explico. Essa violência não cria o grau de mobilização concreta que as outras formas de violência incitam. Para alguns teóricos do afropessimismo, esta violência banalizada na mídia, na realidade incita mais violência e cria um salário psicológico nas populações brancas que veem o negro em uma condição pior e assim, através deste espelho, se coloca em uma posição acima. Mas para além desse debate mais geral, é preciso atentarmos que a noção de raça e da antinegritude, né, de fato deve exigir que tomemos decisões práticas. Essas exigem sim uma tomada de decisão. Ser antirracista, para lembrar da Angela Davis, exige que não só não sejamos racistas, mas que sejamos antirracistas. Na prática, isso significa uma tomada de decisão em nossas próprias institucionalidades. Até que ponto, para ficarmos no campo da discussão dessa série de vídeos, a comunidade associada à teoria da história contribuiu para que a violência antinegritude fosse revertida de alguma forma? E aí elabora algumas questões. Que conceito elaboramos para confrontar essas construções intelectuais que repõem a subalternidade sobre o devir do negro no mundo? Nas cátedras associadas à disciplina, nas ementas, dossiês, nas coletâneas, qual a participação concreta de negros em papéis de decisão, organização e de exercício de poder? Quantos intelectuais negros foram chamados para fazerem conferências inaugurais e de encerramento em congressos de organizações representativas? Eu estou me referindo à nossa comunidade, da teoria da história, enfim. Qual a posição ativa das organizações e produções da nossa comunidade em torno das pautas antirracistas e ações contra a antinegritude? Negros são chamados somente para falar de racismo ou também falam de outros tópicos, que é uma outra questão fundamental. Porque, para além das disciplinas obrigatórias de estudos étnico-raciais, não se é ainda incorporado nas disciplinas ditas gerais o debate sobre raça e tradições intelectuais não brancas. Quantos homens, mulheres, negros, especificamente da área de história e da teoria da história, são bases epistemológicas do debate contemporâneo? Qual a contribuição da teoria da história para o debate sobre raça, os processos de racialização e os conteúdos ditos étnicos? Quer dizer, essas perguntas nos fazem pensar o quão existe uma ausência, né? E o quão a nossa disciplina, até hoje, tem uma certa forma de cegueira racial, o color blindness, né? E essa história disciplinada tem frente a esses debates. Quer dizer, a ausência desses debates é estrutural. Há uma ausência e o cânone é o geral. Portanto, colocar essas questões significa operar com o conceito de racismo, não só enquanto objeto externo, mas parte integrante da formatação da história disciplinar. Esta é uma elaboração do século XIX que se reproduz até hoje enquanto colonialidade do poder, para a gente lembrar do Aníbal Quijano. O que significa, portanto, se queremos tomar decisões práticas, colocar o dedo na ferida e enunciar que não só que há racismo no interior do campo, mas que também há racistas. E que mesmo aqueles que conscientemente buscam apoiar as lutas, muitas vezes acabam reproduzindo o cânone sem muita criticidade. Enquanto pesquisador na fronteira entre os estudos étnico-raciais e a teoria da história, sempre tive dificuldades de compreender o porquê gastamos tanto tempo com matrizes europeias em nosso curso e tão pouco com outras tradições intelectuais e epistemológicas. Isso não significa que não haja investimentos em histórias indisciplinadas, para lembrar do livro recente, né? Mas sabemos que essa tomada de decisão
tem muito mais a ver com a entrada de agentes negros do que propriamente pela iniciativa de acadêmicos brancos no interior de seus respectivos espaços. Para ser indisciplinada, a teoria da história precisaria reconhecer que é extremamente identitária no que concerne ao sujeito de sua escrita, reconhecendo assim sua historicidade e corporeidade. Professor, no começo da sua fala, né, você falou, né, que uma das formas, né, de reprodução do racismo, por exemplo, é a limitação dos lugares e dos temas para os quais alguns sujeitos são chamados a falar. Então, isso acontece com sujeitos negros, geralmente, então, é para falar sobre racismo, né? Com mulheres acontece algo semelhante, então, para falar sobre problemas de gênero, com sujeitos indígenas, a mesma coisa, para falar dessa violência estrutural, né, em relação às populações nativas. Mas, né, se a gente pensar no campo da teoria da história, por exemplo, existe, então, um vazio, né, na ocupação desses sujeitos para falar de temas mais amplos, como temporalidade, como tempo histórico, né, e que nos autorizando, assim, né, autorizando esses sujeitos, então, a disputar de forma mais efetiva o cânone. Você poderia comentar um pouco disso, por gentileza? Eu acho que o que acontece na prática é que historiadores negros, mulheres historiadoras, historiadores LGBTs, ou seja, todas as identidades consideradas outro, né, em relação a esse espelho do branco, esse suposto universal branco, todos eles são, é quase que como se existisse um magnetismo, vamos dizer assim, para a gente ter que falar disso. Porque, eu vou citar o meu caso, eu sou um especialista em história atlântica, em linhas gerais, história intelectual atlântica, né, claro. E a minha relação com a teoria, ela é uma relação de fronteira, ela é existente, mas é uma relação de fronteira. Mas eu sempre me vi forçado a falar de temas raciais, porque há uma ausência. E eu imagino que você deve sentir o mesmo quando vai falar de mulheres, porque não necessariamente você precisa pesquisar gênero para ser forçado a falar disso, né? Porque você vê aquelas ausências, vê aquela, vamos dizer assim, aquela naturalização dos discursos, né? E quando você vê essa naturalização do discurso, você é obrigado a intervir naquilo. Eu, por exemplo, esse dossiê que eu me referi sobre intelectualidades negras e escrita da história, eu acho que foi o primeiro dossiê que se referia a alguma coisa com relação a negro ou não branco em um dossiê de teoria da história no Brasil. Quer dizer, eu não fiz isso porque eu sou um especialista específico nisso, mas porque eu fui mobilizado como intelectual, a pensar essas problemáticas que são ausentes no campo. Nós, eu como homem negro, você como mulher, a gente acaba sendo forçado a isso, porque o cânone, isso que eu tenho falado como cânone, ele é muito forte, ele tem a ver com a reprodução, digamos assim, da nossa forma da história disciplinar, né, que é hegemônica, querendo ou não. Mesmo que tenham produções que tentam reverter esse quadro, ela é hegemônica. Então, fica muito difícil, né? E, além disso, nós somos, sim, chamados para cumprir tabela, vamos dizer assim, para falar desses temas, mas não para falar dos outros temas. Igual quando eu falei também de... Você pode reparar, as conferências inaugurais e finais, dificilmente você vai ver uma mulher, a não ser que seja uma super referência no campo, né? Sei lá, a Lúcia Maria de Pascoal, talvez, mas é algo raro, não é normal. Você não precisa pegar esse caso grande. Se você pega, por exemplo, um historiador negro ou uma mulher que está no início da carreira, ele dificilmente vai fazer uma conferência desse tipo, enquanto, muitas vezes, um pesquisador homem branco, ele vai lá, o cara um doutorando, coisa do tipo, e o cara está fazendo, sabe? E não é um problema, a questão é que existe uma questão aí por trás disso. Claro, perfeito. Através dos tempos, vimos a religião católica justificar e depois condenar a escravidão e as discriminações. Mas ao reduzir tudo à noção de dignidade humana, eliminava-se o problema do preconceito. Os cientistas, após muitas reticências, admitiram que o preto era um ser humano. In vivo e in vitro, o preto tinha se revelado análogo ao branco. Mesma morfologia, mesma histologia. A razão assegurava a vitória em todas as frentes. Eu era readmitido nas assembleias, mas tive de perder as ilusões. Professora, diante dessa citação, né, a questão é a seguinte. A gente sabe, né, que mesmo sem base biológica e científica, o racismo ele persiste cultural e socialmente, né? Ou seja, a destruição racional, né, da categoria biológica e científica raça não foi suficiente para a eliminação do racismo. Claro, sem nos esquecermos aqui da relevância da ciência, enfim, mas partindo do ponto de vista particular da teoria da história, né, incluir as questões étnico-raciais, né, nas reflexões historiográficas se imporia, portanto, sobretudo como uma exigência ético-política antes de científica? O que você acha?
Eu concebo que é simultaneamente uma exigência ética e científica. Eu não vejo uma contradição entre esses termos. A inclusão de categorias no campo de estudos ético-raciais no âmbito da teoria da história é fundamental. Pensar a historicidade da raça, né, e dos processos de racialização são fundamentais para reconstruir o cânone da história disciplinar. O olhar sobre noções como branquitude, colonialidade do saber, permitem novas visões sobre a analítica da história e da historicidade da história-ciência. Se a teoria da história é um lugar por excelência na produção de conceitos temporais e do processo de historicizar os sujeitos do conhecimento, por que o campo continua a ignorar a dimensão racial? Em minha leitura, reverter anos de descaso com a questão racial deve partir não só do debate inovador, mas da crítica estruturante da ideia de um sujeito historiador camuflado e sem cor, aquilo que o Durval vem repetindo há algum tempo também. A corporeidade do historiador traz uma série de debates que têm um longo lastro e que permanecem enquanto cânone na teoria da história. A própria ideia de uma imanência do sujeito autodeterminado do pensamento moderno, que busca eliminar a espacialidade do corpo, é mesmo parte daqueles que buscam escamotear o seu próprio lugar de enunciação. A disciplina da história, portanto, alcança um compromisso ético quando explicita a visibilidade da espacialidade e não censura sua corporeidade e loco social. Isso possibilitaria superar a história única de um campo do saber dominado por homens brancos, ampliando o escopo teórico para uma pluralidade de histórias que enriqueceria o campo historiográfico. Entretanto, acredito que isso só vai ser consolidado efetivamente, né, quando as políticas afirmativas chegarem não só ao corpo discente, mas também ao docente. Isso porque, na prática, o negro objeto tem que estar associado ao negro vida, que é uma frase do Guerreiro Ramos também que eu trago aqui. Não adianta um investimento ético na pesquisa e nos seus objetos sem que efetivamente o espaço da universidade torne-se efetivamente plural. Essa é um pouco a minha visão da sua pergunta. Essa foi a primeira parte do episódio 4 da série Crise e Historicidade. Se você acabou de conhecer a nossa série e ficou interessado, confira a playlist com todos os episódios que está aparecendo no card ao lado direito superior da sua tela agora. Se você já nos acompanha, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal da HH Magazine, seguir o Let's e o Niet nas redes sociais e compartilhar o vídeo com os colegas. Na próxima segunda-feira, 18h30, tem a parte 2. Até semana que vem.